Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Esta é a semana de oração pela unidade dos cristãos. Nós vamos ouvir na liturgia o Jesus orante que, ao momento dessa sua oração sacerdotal, se transforma em um pedido de unidade entre todos aqueles que creem no seu nome. Então é a semana que os cristãos se reúnem para rezar pela unidade. Rezemos também nesses dias por todos os cristãos, para que sejamos reunidos no único rebanho, em torno de um único Senhor. Hoje, na primeira leitura, nós começamos a ver a relação de Paulo assim intensa com a comunidade de Éfeso. Depois que Paulo vai estabelecendo as comunidades, então ele sente a necessidade de voltar, de cuidar. Então, Paulo estava em Corinto, atravessou as regiões de montanha e chegou em Éfeso. E aí encontrou alguns discípulos e perguntou: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Então é interessante isso. Nós percorremos os Atos dos Apóstolos praticamente todos e encontramos. Normalmente se dava o sacramento do batismo e a pessoa recebia o Espírito Santo. Encontramos na situação de Cornélio, que recebe o Espírito Santo antes do batismo. E agora encontramos esses aqui, que vão dizer assim: nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então, eles tinham sido batizados com o batismo de João. Então, é o momento que, concretamente, nós vamos ver os problemas que a comunidade cristã nascente vão ter com os discípulos de João Batista, que não aceitam Jesus como Messias, com os próprios judeus, com aqueles que são provenientes do paganismo. Então, que essa diversidade de relações. E Paulo vai dizer: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, Jesus Cristo. Então eles foram batizados, desceu sobre eles o Espírito Santo, começaram a falar em línguas e a profetizar. E Paulo ficou ali com eles por 3 meses. Então, essa diversidade de uma comunidade que vai se constituindo, mesmo que João Batista é aquele que vai insistir, que vai mostrar quem é o Messias, que vai dizer que a alegria dele, o esposo, o amigo do esposo que vê o esposo chegar. Lembram que vai dizer que não sou digno de desatar as sandálias dos pés de Jesus? Então, João Batista é muito reverente e reconhece e indica o maior dos profetas, porque é ele que indica o Salvador que chegou. Mas nós temos aqueles discípulos do Batista que, preparados por ele, vão seguir Jesus, vão se fazer discípulos do Mestre Jesus, ao mesmo tempo que nós temos aqueles discípulos que vão ainda resistir à pessoa de Jesus. Esses da leitura de hoje, eles aceitam com muita prontidão e com honestidade vão dizer assim: nós nem ouvimos falar quem é o Espírito Santo. Então vão ser batizados e vai ter a descida do Espírito Santo. Então nós presenciamos ao longo dos Atos dos Apóstolos diversos Pentecostes que foram acontecidos. Aqueles por excelência que estava presente, os apóstolos com a mãe de Jesus no cenáculo, mas depois nós vimos o Espírito Santo descer e se manifestar em situações diversas, mostrando que é ele que vai configurando a história da igreja e que vai dando os passos naquele livro que já dissemos diversas vezes, que é chamado de Evangelho do Espírito Santo. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: eis agora falas claramente e não usa mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas de alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Ora, que bela profissão de fé, né? Nós cremos que vieste da parte de Deus. Esses discípulos que assim dizem, antes do mistério da paixão, morte e ressurreição, nós sabemos que são aqueles mesmos discípulos que abandonarão o Senhor no momento da cruz, que não estarão com Ele, que terão dificuldade em crer na ressurreição. Ou seja, a fé só é sólida se ela passa pelo mistério da ressurreição. Nós cristãos não podemos crer em Deus se nós prescindimos da sua cruz. É a cruz, é o mistério da cruz que nos manifesta este amor de Deus.
Um Deus que nos ama tanto que faz com que o escândalo da cruz seja para nós manifestação de amor. Ora, vejamos isso. Antes do mistério da paixão, morte e ressurreição, nós temos uma comunidade apostólica que vai dizer assim: agora você fala claramente, agora nós entendemos, agora nós cremos que vieste da parte de Deus. Mas ainda é uma comunidade insegura, porque a experiência da fé no Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, passa por crer em um Deus que se manifesta no escândalo da cruz. A cruz para nós é salvação. A cruz, que não era entendida pelos judeus e pelos gregos, para nós cristãos é a alegria da manifestação da salvação, do amor de nosso Deus. Ora, isso encanta Jesus, essa resposta? Não. Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis cada um para o seu lado, e me deixareis só. Então Jesus, lembra quando Pedro vai dizer: Senhor, eu nunca te negarei? Jesus vai dizer: nunca me negarás 3 vezes, antes que o galho cante 2 vezes. Então Jesus, nesses momentos de delírio dos apóstolos que se pensam em berços, Jesus chama-os para uma realidade, mas não parou aí. Jesus anuncia que, olha, vocês vão me abandonar. Vocês creem? Não, não é assim. Vocês vão me abandonar, vão me deixar sozinho. E aí então Jesus se aproveita deste momento, não para fazer uma lamúria sobre a sua solidão, mas para ensinar para eles alguma coisa fundamental. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos essas coisas para que tenhais paz em mim. Então Jesus se aproveita desse momento para falar da unidade fundamental que existe entre ele e o Pai. Este é o discurso por excelência que nós encontramos nessa parte final do Evangelho de João. Uma unidade que é de essência. O Pai não o abandona. O Pai não o enviou para ser crucificado, para sofrer. O Pai não abandona o seu Filho. Ainda que os discípulos o abandonem, o Pai não o abandonará. Jesus agora, diante dessa constatação que, vejam bem, nós podemos constatar um sofrimento que vamos sofrer na vida e ficarmos como pessoas cheias de ódio, de mágoa, de rancor. Jesus constata, não é o ignorante, ele sabe o que vai acontecer, mas veja o que ele diz: disse-vos essas coisas para que tenhais paz em mim. Para que tenhais paz em mim. Não interessa a Jesus que os discípulos tenham um remorso depois da traição que eles vão fazer ao seu próprio mestre. Não interessa. O Senhor quer que vença e quer que se sintam perdoados. O Senhor ressuscitado aparecendo aos apóstolos é aquele que não os julga, não os condena, mas manifesta o seu amor, dá a sua paz. No mundo tereis tribulações, mas tenha coragem, eu venci o mundo. Ou seja, neste mundo em que nós vivemos, nós sofremos por sermos cristãos. E Jesus agora vai dizer: tende coragem, eu venci o mundo, porque é esta vitória sobre o mundo que faz com que nós sejamos configurados ao Cristo, o nosso Mestre, aquele que venceu o mundo em si e que pode vencer o mundo em nós. Aos discípulos que estavam idealizando uma fé não real, Jesus chama para uma realidade: atenção, vocês vão me negar. A cada um de nós o Senhor nos chama a essa experiência de aceitar a nossa fragilidade. Só a partir do aceitar a nossa fragilidade que nós vamos ter condições de vencê-la. E vencer porque não é uma negação da fragilidade que temos, mas sim a aceitação de que sobre esta fragilidade o Senhor constrói para nós uma nova experiência de fé. É na fraqueza que nós somos fortes. É nessa fraqueza dos apóstolos, na dificuldade de crer em uma fé titubeante, que Jesus vai dizer assim: olha, vocês me abandonarão, mas eu vou lhes dizer uma coisa: o Pai nunca me abandona. E a segunda coisa: tenham paz em mim, porque eu venci o mundo e por isso Ele quer vencer o mundo, a tentação do mundo, o sofrimento do mundo em todos, em cada um de nós. Tenham todos um bom dia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.